Olá, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula assíncrona sobre cultura de massa. Hoje a gente vai abordar aspectos da arte pop, a sociedade de consumo e também a sociedade do espetáculo, ok? Esses movimentos da arte pop e conceitos de sociedade de consumo e de espetáculo que vão surgir depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do desenvolvimento que a gente vê da cultura de massa, como a gente viu na primeira aula sobre a cultura de massa, a cultura que é produzida, né, para ser consumida, é aquele tipo de produção cultural que está mais visando o lucro e a venda de produtos do que realmente a reflexão, né, sobre a arte, sobre a sociedade. É um tipo de produção pensada realmente, né, a sociedade de consumo e a sociedade de espetáculo, ela vai realmente pensar uma cultura de massa para ser consumida aos milhares e aos milhões. Então, é o momento que a gente tem o surgimento da reprodução, né, das imagens fotográficas com a cultura de massa. Isso vai cada vez se tornando maior, os meios de comunicação de massa cada vez mais se ampliam, de revista para televisão, para a internet, tudo isso visando uma sociedade que valorize realmente o consumo e o consumo através desses pequenos objetos pensados como formas também, que seriam formas de espetáculos. Ok, então a gente começa, na verdade, vendo, a gente já conversou um pouco, mas eu gostaria hoje de retornar à questão dos artistas pop e a crítica que esses artistas vão fazer à sociedade de consumo, né? Essa sociedade em que produz coisas para que devem ser consumidas, né? E sempre renovadas e consumidas novamente, né? A lei da oferta e da procura não vale mais, porque é preciso fabricar, provocar, excitar a demanda, né? E vem com a propaganda através dos meios de comunicação que vão ser divulgadas essas estéticas, né? Que vão valorizar realmente o corpo, que vão valorizar o consumo, que vão valorizar essas demandas que eles falam nesse texto da Coquelin, que ela cita, ela fala: é necessário fabricar novas necessidades, né? Eu preciso ter um aspirador em pó, eu preciso ter um rádio, eu preciso ter um carro novo, né? É preciso fabricar famosas demandas, né? O que seria aspectos que sejam bens culturais. Então, eu crio uma demanda de algo que eu tenho que comprar para que isso me dê algum status social, né? É um bem simbólico que eu possuo e que vai me dar um certo status social. Por exemplo, hoje quem tem um telefone iPhone, né? Já tem um status, né? Tem um iPhone, né? Diferente de quem tem um Motorola, né? Então, essa fabricação de uma demanda famosa num celular é uma referência que a gente tem, por exemplo, nos dias de hoje. E aqui a gente vê esse quadro do Richard Hamilton, de 1956, aonde já faz uma crítica, né, às revistas, a essas imagens que são divulgadas, que sempre estão pensando e valorizando realmente o consumo, né? Então, essa crítica feita por esses artistas que faz de uma forma irônica na arte pop, ele sempre tem um tom de ironia, mas uma ironia ácida, né? Que vai mostrar esse jogo de valores que existem na ideia de um consumo, né? A gente consome, a gente também está buscando um certo status. Quando a gente compra um carro bonito ou um carro de marca, é sempre essa ideia de consumo e de um status que esses objetos acabam nos dando quando a gente possui esses bens, certo?
Então aí a gente começa a nossa conversa sobre a crítica, né, a essa sociedade de consumo. E eu vou é um trecho aqui de um texto que eu acho muito interessante. Exatamente, é o texto do Edgar Morin, que vai falar sobre a cultura de massa no século XX. E ele vai explicar um pouco essa ideia do que seria esse espetáculo que é criado a partir da estética, né? O Edgar Morin, ele defende, né, que a cultura de massa é aquela produzida industrialmente, distribuída no mercado de consumo, né? Registrando-se principalmente no lazer moderno. Então a cultura de massa está ligada ao entretenimento, ela está ligada ao lazer. E essa cultura de massa ela se apresenta sobre diversas formas, sobre uma informação, sobre jogo, mas principalmente ele fala, particularmente pela forma de espetáculo, né? O que seria? Esses espetáculos que são valorizados através de conteúdos imaginários que se manifestam somente na nossa imaginação, o que seria valorizado pela estética. Então, a estética, que é essa ideia de eu sentir com os sentidos, com o olhar, com o olfato, com o tato e com o cheiro, né? É a gente transformar o valor estético, né, quase que num alcance, um ideal de imaginário. Então, assim, quando a gente vê um produto, né, estético, bonito, tem aquele desejo de consumo. Então, ele vai fazer uma crítica a isso, que é uma ideia. A relação estética, ele coloca que, na verdade, ela deveria se relacionar a questões de obras de arte ligadas a poderes mágicos, né? A poderes da religião. A arte ela sempre esteve ligada a um poder de religião, de transformação, de magia. Só que o que começa a acontecer a partir da Segunda Guerra Mundial é o uso do estético para desenvolver uma imaginação realmente nas pessoas de que se ela consumisse um produto, né, um produto que é divulgado pelas mídias, você vai alcançar o que seria um prazer, uma felicidade. Da mesma forma que de quando a gente faz uma reverência a deuses ou em rituais que existiam, né? A gente sempre, a arte estava ligada a essas questões ritualísticas. E que com a indústria, né? A industrialização e com essa sociedade de consumo, né, que só pensa na compra, na possuir bens, né, vai acontecer o quê? A arte ela vai se afastar dessa relação mágica que existia, né? A literatura ela se afasta da mitologia, a música, a escultura, elas se afastam da religião. Então, todas essas finalidades culturais e ritualísticas das obras do passado, que sempre estavam se referindo, né, a um Deus, pensando sempre a rituais, que é rituais de passagem que a gente tem, elas acabam perdendo esses valores de rituais e acabam se transformando só em estética, que é valorizar somente questões formais, tanto do objeto como das propagandas, para que a gente acredite que quando a gente compre aquele produto, a gente fique parecida com o cara que faz a propaganda daquele produto. Então a magia que existia nessa relação estética, ela acaba se transformando uma magia que se relaciona com o consumo. Então a gente tem o mundo imaginário, né? Que não é mais para ser consumido sob formas de ritos, né? Não é mais de culto, nem de mito religioso, ou de festas sagradas, ou espírito. Agora a gente vai ter todas essas relações com o mundo imaginário transformados também em formas de espetáculo, que são, por exemplo, essas obras que vão se relacionar, né, com aspectos que não existem mais de magia, mas somente
com relações estéticas. Então eu compro aquilo só porque é bonito, eu vejo aquilo porque é bonito e não busco mais uma relação que estabeleça um contato com algo superior, que era uma das ideias, né, da arte nesse período. Então todas essas relações de culto e magia que existia na arte até o século XIX, elas vão desaparecer realmente no século XX, se transformando somente em questões estéticas. Isso quer dizer, ela é somente superfície, ela é só pensada somente como aparência. E são esses artistas que a gente vai começar a ver que vão trazer, os artistas da arte pop, essa discussão sobre a estética e essa relação com algo que seria o espetáculo, né? Então, a gente tem sobre forma de espetáculo a valorização de Andy Warhol, né, das grandes celebridades. Então, não vai valorizar mais o dia a dia. É aquela obra que valoriza realmente o espetáculo, é a que valoriza a cultura das celebridades, é a fama, é aquele que está na televisão, é aquele que está no rádio. E a Marilyn Monroe era essa figura. Ela cantava, ela estava na televisão, ela estava no rádio, ela passava por todas essas mídias, vendendo o quê? Uma imagem ideal de beleza, né? Uma imagem idealizada de beleza, com que as pessoas quisessem ficar parecidas com a Marilyn Monroe. Então, Marilyn Monroe, além de fazer filme, de cantar, ela fazia propaganda, né? Ela que fez a propaganda do Chanel número 5, né? Que é aquele perfume famoso das celebridades, né? Então, se você quer se aproximar dessa magia que existe ao redor da celebridade da Marilyn Monroe, você tem a possibilidade de comprar um perfume, né? Então a gente tem essas possibilidades de se aproximar desse mundo estético a partir do consumo, né? E do lado a gente tem outros trabalhos do Andy Warhol, que é a Barbie, que é quase como a criação desse ideal de beleza para ser consumido pelas crianças, né? Quase um assustador, desde criança ela já vai sendo formada naquela idealização de pensar que ela tem que ser bonita como a Barbie, né? De olho azul como a Barbie, olha só. E aqui a gente tem toda essa busca de uma estética que é pensada pela indústria cultural, pelos meios de comunicação de massa que vendem essa imagem como se fosse uma imagem de felicidade, uma imagem de prazer e que na verdade a gente nunca consegue alcançar. Então, assim, esses trabalhos do Andy Warhol vão valorizar sempre a cultura das celebridades e a questão da fama, né? O Andy Warhol foi aquele cara que diz que no futuro, né, todo mundo será famoso durante 15 minutos. Aquela ideia de que você tem uma fama que é passageira, né? A mídia, ela utiliza muito dessa estratégia de utilizar, pegar uma pessoa, toma essa pessoa como famosa, usa ela por um meio ano, não falamos 15 minutos, e depois dispensa essa pessoa porque ela já foi usada num determinado período e não precisamos mais da fama dessa pessoa. Então, é uma fama também efêmera que vai passar com pouco tempo, ela não tem durabilidade, ela não é eterna, né? E aqui o Andy Warhol também vai fazer uma crítica muito forte, né? A essa valorização, né, da aparência que a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial. Essa sociedade que valoriza o indivíduo e quer transformar sua identidade social, né? Então a ideia é que todo mundo seja bonito, né? Que todo mundo tenha um nariz perfeito. E é esse momento, é muito interessante nesse texto que é da Sônia Salsten, que ela vai falar o texto chama Quando a Vida Sai para Trabalhar, que a gente tem uma relação em que é a vida pessoal e a vida profissional não tem mais separação. A gente tem a necessidade sempre de, no nosso pessoal, né, ser o melhor. Eu tenho que ter bons amigos, eu tenho que realçar minhas aparências, eu tenho que desfrutar de boas relações, mas tudo isso pensando, né, numa questão que é
otimizar a economia. Então, quer dizer, se eu tenho bons amigos, que são amigos de outras pessoas famosas, isso vão, de alguma forma, me trazer alguma coisa boa. Então, você transforma a sua vida pessoal em uma vida profissional. Então, todo momento da sua vida, você vai estar trabalhando. Até o momento que você está descansando, você está pensando em trabalho. E isso é um pouco o que a gente vive nos dias de hoje, né? Desde o surgimento do neoliberalismo, que há essa relação onde a gente não tem mais separação entre o que é privado e o que é público, né? E isso se dá realmente sobre o nosso corpo, né? Que é, por exemplo, esse outro trabalho do Andy Warhol, Be Somebody with a Body. Seja alguém com corpo, né? Então eu tenho que valorizar esse corpo, eu tenho que malhar esse corpo. É aquilo que o Karl Lagerfeld chama de fascismo fitness, né? Eu tenho que ser perfeito, forte, né? Então tudo isso é a busca, né, de uma beleza que é idealizada e que é vendida pelos meios de comunicação de massa, pela internet, para que a gente alcance esse ideal, né, de perfeição do corpo humano, que seria o corpo humano forte, bonito, malhado, né? Então você precisa ter esse corpo. E uma outra artista que vai levar isso a cabo, eu acho, muito interessante para a gente conhecer, é a artista Orlan, que nos anos 90, né, a Orlan trabalha com a body art, né, um tipo de arte que vai relacionar com o corpo. O suporte da produção artística dela é o próprio corpo dela. E a Orlan, o que, que ela faz? Pensando nesse mundo da aparência, nessa, é, nessa imposição de padrões de beleza, ela vai criar essas performances que são feitas através de cirurgias plásticas, né? Ela vai querer transformar ela numa primeira dessas mulheres, como aquela família da Kardashians, né? Que vão transformando o corpo em busca de um ideal de beleza e de perfeição que é vendida pela nossa sociedade de consumo, né? Então, o que a gente tem aqui é um trabalho de arte que o suporte do trabalho dela é o próprio corpo, com essas performances, onde a Orlan vai fazer também uma crítica a outros artistas. Por exemplo, ali atrás dela a gente tem uma imagem do Botticelli, que é um artista renascentista, que faz a Vênus, né, de Botticelli, a Primavera, é esse quadro. Então ela vai tentar fazer plásticas que fiquem parecidas com a beleza de arte renascentista, por exemplo. Numa sociedade que vende realmente todas as possibilidades, né? Se você quer se parecer hoje, tem tantos programas na televisão que só ficam mostrando isso, né? Quanto de plástica que pode ser feita e melhorar o seu corpo. Bem, tudo isso, gente, a gente está vendo como o nosso corpo está sendo submetido às pressões da nossa sociedade. As pressões da nossa sociedade de consumo e também até mesmo em nossa política, né? Hoje em dia, muito a gente está vendo como as próprias relações, né, pessoais, a nossa vida, deixou de ter valor no mundo político, né? Não é mais importante, né, as pessoas, mas sim as pessoas que estão vivas, né? Essa é a relação hoje que a gente tem com o mundo, né? E isso, na verdade, vem de encontro com a ideia da biopolítica. Que o que é isso? É a economia política da vida. Então, é a vida que é determinada pela política. O que significa que a vida não é apenas politizada, mas também submetida à economia. É aquela vida onde a gente é somente números, né? Então a biopolítica ela vai pensar o corpo, né, submetido às condições econômicas. E não o corpo em primeiro lugar, mas a economia vem em primeiro lugar. Então, muito importante da gente ver, isso é uma discussão que a gente pode depois aprofundar mais para frente, né? E o Andy Warhol é o artista lá nos anos 60, né, que está trazendo essas reflexões, né, de como a política e a sociedade de consumo
passa a dominar, né, as nossas vidas e até mesmo os nossos pequenos atos mais pessoais são agora dominados pela nossa questão da sociedade de consumo, da mundo das aparências e dessa cultura das celebridades. Então a gente está no nosso íntimo maior, na nossa maior intimidade. Hoje em dia a gente ainda está sendo pego por questões econômicas e por questões políticas, né? E aqui esse trabalho do Andy Warhol que mostra, né? O Andy Warhol ele trabalha com essa técnica, né? Ele não é um pintor. A gente viu essas obras do Andy Warhol, são obras que são feitas por um meio, né? Que também é utilizado pela comunicação de massa, que é a própria serigrafia. É uma técnica que é impessoal, não existe a mão do artista, e aqui nesse caso ele faz um registro de acidentes, né? E ele vai reproduzindo várias vezes esse acidente, de modo que a gente nem perceba que realmente é um acidente, né? Essa imagem ali de um carro, se vocês prestarem atenção, é um acidente com um carro que faz uma referência a essa frase que é aqueles que morrem são largados à própria sorte, ao passo que toda atenção é direcionada à forma que damos às nossas vidas. A forma, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que trabalhar em função da sociedade, né? Então é a política que está dominando o meu corpo. Isso surge já lá no século XIX e a gente vai ver como a gente é domesticado pela nossa sociedade para que a gente sempre tenha atitudes que sejam dentro da ordem vigente, né? Bem, pessoal, então só para finalizar essa discussão da biopolítica, eu trago essa obra do Andy Warhol também, que é um díptico, também feito com serigrafia, nessa técnica de reprodução, aonde ele vai mostrar um momento, né, dessa relação, né, da morte e vida da própria Marilyn Monroe. Nesses dois são dois quadros que são sempre colocados um ao lado do outro, a ideia do díptico. E a gente tem uma imagem toda colorida da Marilyn Monroe. A gente tem essa ideia de reprodução da imagem, né? Quanto mais a gente vê essa imagem que parece que vai se desgastando e daí ela vai se transformando em preto e branco e ele vai reproduzindo, reproduzindo até que ela se despareça, né? É um pouco realmente o que aconteceu com a Marilyn Monroe. Ela foi uma atriz muito famosa nos anos 50, 60, nesse período, né? E o que ela aconteceu? Ela acabou sendo consumida por essa indústria cultural, onde ela aparecia em filme, aparecia em revista, aparecia em festa, né? Marilyn Monroe é uma figura muito importante nesse momento e que ela acaba morrendo em 62 por causa de todo esse estresse e essa pressão que existia em cima dela, né? Que ela acaba tomando muito remédio para ficar calma, esses ansiolíticos, essas coisas, e ela acaba morrendo por causa, em decorrência de tanto uso desses remédios, né? Então a gente vê como a sociedade realmente de consumo, essa cultura, né, das celebridades, essa sociedade que só valoriza o espetáculo, acaba consumindo realmente a figura, né, humana e a pessoa humana que a gente sempre foi e transformando, né, as pessoas em meros bonecos e símbolos ou mesmo porcentagens em relação à economia. Bom, pessoal, então eu vou finalizando a nossa aula assíncrona por aqui. A gente conversa, a gente vai conversando e desejo a todos um ótimo dia. Tchau, tchau.